Salve, salve família vascaína, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo que acontece no Vasco. Logo no início do vídeo aqui já coloquei para vocês verem também, né, a primeira aparição ali, né, do Pedrinho no CT do Vasco, tendo um bate-papo ali diretamente com os atletas do Vasco, né, colocando as suas ideias em prática, né, com eles, abrindo o jogo para os jogadores do Vasco. E hoje tivemos também, né, pessoal, a entrevista, né, coletiva do novo diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins, e também do novo treinador Álvaro Pacheco, né, colocando suas ideias, explicando vários assuntos que estavam pendentes, né, que eles ainda não tinham se pronunciado, falando da relação dele com o Pedrinho, falando um pouco também sobre novas contratações do Vasco, sobre o planejamento do futebol do Vasco para essa temporada e até mesmo para a temporada que vem, né, de 2025. Então vou deixar com vocês aqui agora um pouco sobre dessa entrevista coletiva do Álvaro Pacheco e do Pedro Martins também, que aconteceu nessa tarde aqui de hoje. Vamos lá. O Vasco, ela vem, antes desse resultado, né, eu tinha conversado com os tomadores de decisão ali para acertar minha vinda para o clube. Estava muito contente, muito motivado aí com a oportunidade de vir para o Vasco. E, de fato, o resultado ele foi algo que não estava sendo projetado para aquele momento, né? A minha vinda para o Vasco estaria no início da outra semana. E eu acabei antecipando a vinda justamente para que eu pudesse contribuir com a compreensão ali do que era o momento, né? O momento de dificuldade do clube, e também já para iniciar a busca do novo treinador. E esses primeiros dias de Vasco foram dias em que eu tomei muito cuidado para entender, primeiro, as pessoas lá dentro. Então eu conversei com muita gente, com diversos setores, com vários jogadores. Entender, primeiro, o ambiente que estava ali dentro do clube, e segundo, entender que tipo de líder o clube precisava, né? Que tipo de liderança, que perfil de jogo que a gente queria implementar ali. Então foram dias intensos, e eu diria intensos porque eram necessários para entender o Vasco. Não entender a história, porque a história a gente já conhece, a história vitoriosa do Vasco, mas entender o momento. E a partir dali a gente sai com um diagnóstico que foi feito pela minha liderança, mas como resultado do que a instituição sentia, do que o clube sentia, do que as pessoas que fazem parte do dia a dia do Vasco sentiam, né? E culminou com um perfil desejado, e aí a gente vai atrás de nomes e conversa e troca de ideias, até chegar no nome do Vasco, o nome do Álvaro para o Vasco. Mas principalmente porque a gente queria uma forma de jogar bem claro, que representasse a identidade do Vasco, e um perfil de liderança certo, né? Eu posso dizer que a gente está muito feliz com o fato do Álvaro ter aceitado o desafio e por ele se encaixar muito bem em tudo isso que foi desenhado como necessidade para o Vasco, não só para o momento, mas também pensando no futuro do clube. Desde a mudança, né, da decisão judicial, o Pedrinho ele foi muito cuidadoso, né, em fazer algumas ligações e ligações importantes. Ele fez uma ligação para o Lúcio, né, primeiro para alinhar os detalhes e construir essa entrada dele no aspecto operacional também, para entender como o clube está funcionando. E ele me liga para fazer também uma conversa no mesmo nível, de querer entender como está o planejamento, o que a gente estava pensando, quais os movimentos. E ele está muito preocupado com o ambiente dentro do CT, como o CT está sendo impactado por isso. E todas as conversas foram muito positivas, porque a gente está todo mundo pensando no bem do Vasco, no fortalecimento da instituição e principalmente em proteger esse ambiente do CT, que ele é tão bem cuidado e ele é tão importante para que o resultado apareça, né? Então eu tenho visto com muito otimismo assim, a entrada dele. Ela não foi uma entrada abrupta, muito pelo contrário, foi muito suave, muito tranquila e pacífica, né? Todas as conversas foram conversas não de mudança de planejamento, de continuidade, entendimento e de fortalecimento de tudo que está sendo feito. A conversa comigo, a conversa com o Álvaro, a conversa com os atletas que aconteceu hoje,
todas dando muita confiança. E desde então, a gente vem trocando muita ideia, eu venho passando muito o que está acontecendo, e eu tenho visto muita sinergia, tanto no pensamento dele, quanto no do Lúcio, que é a pessoa que hoje faz a gestão do dia a dia e a gestão das rotinas, quanto com o que a gente já vinha planejando e construindo para o departamento de futebol. Então, se dá para resumir em uma frase, eu acho que a gente está muito unido e trabalhando em prol do fortalecimento do Vasco. Na minha carreira profissional, eu sempre entendi que, sempre me enxerguei como uma pessoa para desenvolver projetos. Né? Sempre entendi que eu prefiro ter poucos clubes na minha carreira, mas trabalhos bem desenvolvidos do que muitos clubes. E eu estava terminando um período ali de 2 anos e meio dentro do Cruzeiro, um período intenso, de uma reconstrução complexa e com um orçamento baixo. Né? Então, diferentemente de outros clubes, o Cruzeiro optou por se organizar e trabalhar com as receitas que a própria marca, o próprio clube gerava. Eu entendi que eu estava chegando no final de um ciclo. Né? E quando eu recebi a ligação do Vasco, eu entendi que poderia ser um próximo passo interessante. Primeiro porque eu nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, no mercado do Rio de Janeiro, e pela força e a potência da marca do Vasco. E o pedido de se desenvolver um projeto desportivo me chamaram a atenção. Então, achei que faria sentido esse movimento de carreira, e justamente porque eles queriam alguém com capacidade de não só olhar para o mercado de transferências, que normalmente é o que as pessoas pensam que o diretor de futebol tem como principal atribuição, mas olhar também para as categorias de base, para o futebol feminino, para a estruturação de um departamento de futebol que facilitasse o crescimento do Vasco também para os próximos anos. Então não era só pensar no imediato, e sim também no longo prazo. E quando essa proposta foi feita, eu gostei, e para mim foi um movimento que fez sentido. Eu acredito que, por tudo que vem sendo feito, né, no trabalho de reconstrução que já foi feito pelo Vasco, tanto vindo da Série B, passando por um primeiro ano de Série A, que é sempre difícil o primeiro ano de Série A, é natural que esse ano o clube já comece a pensar para a volta ao cenário internacional. Né? Não conseguimos precisar qual vai ser a posição, mas voltar ao cenário internacional na próxima temporada é uma meta importante para o Vasco. Eu acredito que é completamente factível e possível. Até mesmo, né? Porque para voltar para um futebol internacional, né, para um campeonato internacional, a Sul-Americana praticamente fica liberando um rebaixamento. Então, se o Vasco passar 5, 6 pontos, vamos dizer assim, acima do último rebaixado, já pega ali uma Sul-Americana. Então, é o mínimo do mínimo, né? Porque o mínimo mesmo é não ser rebaixado. Né? O mínimo mesmo é não ser rebaixado. Saiu do rebaixamento, a próxima etapa é uma Sul-Americana que fica ali pertinho do rebaixamento. Entendeu? Então, assim, por exemplo, na temporada anterior, se o Vasco tivesse mais 2 pontos, tinha pego uma Sul-Americana. Tá entendendo? Então, assim, mais uma vitória, o Vasco estava na Sul-Americana. Então, no mínimo, o Vasco tem que participar primeiro da Sul-Americana o ano que vem. No mínimo, isso aí. Eu ainda acredito que pela equipe que o Vasco tem muitas condições de pegar ali uma pré-Libertadores. Eu não digo nada de lutar para ser campeão brasileiro. Esse ano não. Mas ali, tentar beliscar uma pré-Libertadores, eu ainda acredito. E se o Vasco vencer o próximo jogo contra o Flamengo, é que vai levantar mais ainda essa moral da equipe e a possibilidade de beliscar uma pré-Libertadores para o ano que vem. Bora continuar aqui com a entrevista deles. Não só pelo elenco que a gente tem hoje, mas também pelo trabalho que está sendo feito sob a liderança do Álvaro e por todas as pessoas que eu consegui encontrar hoje dentro do CT, que são pessoas que estão pensando no crescimento do Vasco, estão olhando para a instituição como uma instituição que não é somente para brigar para não cair, mas sim uma instituição que deve voltar a ter os seus melhores dias pelo tamanho e a história e a representatividade. É prudente falar em número, né, com relação a valores. E sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito.
né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano, né? Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo, mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. Temos um elenco hoje que já é qualificado e precisa de alguns ajustes, mas já temos ótimos atletas ali dentro. E o nosso objetivo também é potencializar quem está ali dentro, confiando muito na capacidade de liderança e na capacidade de trabalho da comissão técnica atual, que já vem com esse olhar também, de tirar o melhor de todos. Olha, até falando em transferências, né, parte desse diagnóstico e desse entendimento do que era o Vasco, ele foi para a análise do cenário financeiro, né, análise dos contratos e análise do que a gente poderia fazer na janela de transferências. Né. E uma das grandes compreensões que a gente tinha é que o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências. Né. O clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos nessa janela de transferência. Temos que entender o seguinte, né? A 777 está fora do futebol do Vasco. Praticamente. Porque hoje, né, foi anunciado que a 777 não mais quer nenhuma equipe de futebol. Colocou tudo à venda. Então eles não planejam mais trabalhar com futebol. Né? Então, assim, o próximo passo agora é o Pedrinho, junto com a equipe dele, achar outro comprador, né, para comprar a parte da 777 e começar uma nova gestão aí com novos compradores. Então, não vai ter mais essa aporte da 777, esquece isso aí. Não vai ter mais. O que vai ter é que daqui a 2, 3, 4, 5 meses o Vasco tenha outro comprador. Tá certo? Sem o aporte que iria ter agora, o Vasco vai depender das próprias pernas, né? O quê? Venda de camisa, premiações nas competições, né? Que nem agora teve quase 4 milhões pela vitória, né? Contra o Fortaleza. Vai ter também a próxima fase da Copa do Brasil. Então, assim, tem premiações, tem patrocínio, né? Que nem chegou a Betfair, que já deu uma parte adiantou, né? Até mesmo para o Vasco poder pagar os direitos de imagem que estavam atrasados. Atrasou poucos dias, 2, 3 dias, mas atrasou, né? E já foi resolvido também. Então, o Vasco agora não tem mais aquele orçamento que tinha para fazer contratações. As contratações que já foi feita, né? Tem também, no caso, a parte do Felipe Coutinho, que ele vai falar também aí na frente. Que só tá dando certo porque é o Felipe Coutinho que quer vir pro Vasco. Se fosse pro Vasco investir ali 5, 6 milhões de euros, de dólar, não ia dar certo. O Vasco não tem esse dinheiro para investir agora. Então, assim, provavelmente vai ser feita uma troca de jogadores. Como assim? Sai por exemplo, o Medel. Se eu não me engano, o salário do Medel é de 800 mil. Saindo do Medel, fica ali um orçamento livre na folha salarial de 800 mil. Que pode contratar 2 ou 3 jogadores aí de 300 mil. Vai para 900. Vamos dar um exemplo assim, né? Contratou 3 de 300 mil. Vai para 900. Tira 800 do Medel, que tá para ir embora. Só precisa botar mais 100. Entendeu? Então, pode ter assim uma troca assim de valores em saída de jogadores para a chegada de novos jogadores no Vasco. Mas uma grande contratação de peso que vai custar milhões, 30 milhões, 40 milhões, esquece isso aí. Para esse ano, esquece. Vai trabalhar com o que tem e vai ter uma reposição ou outra, dependendo dos jogadores que saírem também. Bora continuar o vídeo. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui.
Olha, falando sobre o Briga, Coutinho. para trazer um pontinho, não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim à capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando. Né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões que também fogem do nosso controle. Né? Mas o fato dele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem. Até o momento, o clube não recebeu nenhuma proposta de saída para os jogadores, até porque eu acho que tem uma distância até a janela abrir. Né? Eu acho que se isso acontecer, acredito que deve acontecer daqui umas 2 ou 3 semanas. E aí a gente vai avaliar caso a caso, né? Vai sentar com os jogadores, vai sentar com o Álvaro também, e aí nós vamos entender se essa saída pode fazer sentido, se pode fazer bem para o jogador. Por exemplo, tem jogadores que estão com menos minutos, né? E isso a gente vai analisar pensando na composição de elenco e de plantel que a gente quer fazer daqui até o final do ano. Então isso vai ser uma construção também aí com toda a equipe técnica. E com isso, tanto falando com o Lúcio, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo, tanto com a 777, eles queriam um diretor de futebol que ajudasse a construir saídas para o projeto de futebol do clube. O que significa isso na prática? Né? Desenvolver uma linha orientadora para a formação do elenco, contribuir com o desenvolvimento de um perfil de jogador que o Vasco quer formar. Qual vai ser a estratégia que o Vasco vai adotar no mercado, não só com relação à escolha de nomes, mas perfil de jogador, posicionamento no mercado e também na captação de jovens talentos, e aí a gente pode falar tanto da sub-20, sub-17, sub-15, e contribuir para o desenvolvimento dessa linha orientadora também para o futebol feminino. Né? Quando a gente fala de diretor de futebol, na minha visão é isso. É uma visão muito mais ampla para ajudar na construção de um norte do projeto de futebol do clube, não só pensando nas janelas de transferência, mas pensando no futuro do Vasco. E um dos pontos, né, e um dos diagnósticos que foram passados, assim, o Vasco pensou muito no imediato e deixou de pensar na construção do seu futuro. Porque em algum momento você precisa parar, olhar para o futuro e falar, cara, como que a gente vai chegar lá? E às vezes até tomar decisões duras e difíceis para atingir esse objetivo ali na frente. Com relação a isso, eu acho que a gente estava muito bem alinhado. E a minha felicidade é que o Pedrinho pensa da mesma maneira. Quando o Pedrinho me liga e eu passo qual é o planejamento e o objetivo, a gente está 100% alinhado com relação à construção de um futuro que seja produtivo para o Vasco. Que não seja somente vender o almoço para pagar a janta, né? Que não seja só pensar na próxima janela o que a gente precisa fazer de maneira urgente, né? E começar a pensar no futuro para colocar o Vasco de novo entre os protagonistas do futebol brasileiro. E para fazer isso, não é só dinheiro. Eu acho que vocês já viram isso com diversas práticas também em outros clubes. Né? Se você não tiver uma lógica bem estabelecida, você pode ter um caminhão de dinheiro que você vai gastar errado. Com base nisso, eu acredito que a janela de transferência ela tem que ser fruto de uma construção coletiva também. A decisão do treinador ela é importante, ela é fundamental. A decisão do presidente ela é importante e fundamental. E do gestor, que é o Lúcio, justamente para a gente saber o quanto a gente pode pagar. Porque normalmente a torcida está muito interessada num grande nome. Só que se a gente começar a tomar decisão popular, mas decisão em que você não respeite a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Então eu não estou aqui para dar notícia boa, eu estou aqui para dar notícia que é possível. Eu não estou aqui para vender sonho, eu estou aqui para ajudar a construir o sonho. Esse é o meu perfil de diretor de futebol. Sei que muitas vezes não é o que todo mundo quer escutar, mas eu creio que no futuro, e talvez não seja eu o diretor de futebol que vai colher os melhores frutos para o Vasco, mas alguém precisa plantar. Eu estou aqui para isso, porque eu acredito nessa maneira de fazer futebol. E o meu objetivo é
dentro da janela de transferência, e o Álvaro, a gente construiu isso, é fazer o melhor possível dentro do que o Vasco pode pagar. É montar uma equipe competitiva dentro do que o Vasco pode pagar. E estou aqui para falar que dá para fazer. Que não está longe. A gente consegue montar uma equipe extremamente competitiva com o que a gente já tem lá dentro do CT, que a gente tem jogadores muito bons, que precisam ser potencializados, e os ajustes estratégicos que a gente vai fazer na janela de transferência é para potencializar dentro de uma ideia de jogo. É essa a linha que vai ser norteadora. Eu estou aqui para desenvolver o projeto de futebol do clube. Eu não quero a chave do clube, não quero ser o dono do Vasco. Eu acho que hoje eu fui contratado com um clube que tinha dono e que tinha uma diretriz esportiva. E hoje o clube tem um presidente, que também tem uma diretriz esportiva. E dentro dessa diretriz, a gente vai trabalhar para tomar as melhores decisões para o Vasco. O ponto que é importante é que nós não vamos no mercado para fazer algo que o Vasco não pode executar. Sim. Se isso é autonomia, eu não sei. Mas eu só vou executar o que dá para pagar. O clube vai me dar orçamento, eu vou tentar fazer o melhor possível dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma lógica desportiva. Porque senão nós vamos contratar, às vezes, o jogador pensando no imediato, nos próximos 3, 4 jogos, aí no ano que vem o Vasco está ferrado. Eu reforço novamente. Nós temos que parar tudo e pensar no futuro dessa instituição. E trabalhar para ele. Isso não quer dizer que a gente vai perder os jogos daqui para frente. Muito pelo contrário. A gente só está escolhendo uma maneira de ganhar. E essa maneira é a maneira que vai pensar no imediato, mas também vai proteger o futuro do Vasco nos próximos anos. Hoje é sentar numa mesa Pedro Martins, Álvaro Pacheco, Pedrinho e Lúcio e tomar a melhor decisão para o Vasco. Olha, eu acredito que isso vai estar muito alinhado com relação ao que vai ser os próximos passos da instituição como um todo, né? E aí, talvez as pessoas mais adequadas para responder sobre isso seriam mesmo o Pedrinho e o Lúcio. E o Pedrinho, ele está capitaneando o projeto do Vasco, não só pensando no que a gente tem que fazer de maneira imediata para o projeto esportivo, mas também com relação à continuidade ou não deles no comando, com relação à decisão judicial, se ela vai ser permanecida ou não, se o grupo vai ser vendido ou não. Eu acho que a projeção de fluxo de caixa nos próximos anos vai estar diretamente atrelada e alinhada a isso. Mas o Pedrinho ele tem passado muita calma e tranquilidade a todos com relação aos caminhos que existem para o Vasco. Então, existem diversos caminhos. O grande desafio é escolher qual é o melhor. A conversa do Pedrinho com o grupo foi muito positiva, né? Ele foi justamente para passar tranquilidade, né? Para reforçar a confiança em todo o trabalho que está sendo executado. Ele estava preocupado com relação a isso e eu acho que a presença dele, de alguma maneira, foi muito importante também para os jogadores perceberem que ele está junto, né? Que ele está no barco para que a gente consiga os melhores resultados daqui para. Então é isso aí, pessoal, né? Muitas notícias aí, né, do Pedro Martins, né? Sobre estar bem alinhado com o Pedrinho, com o Álvaro Pacheco, né, com toda a equipe de futebol do Vasco. Isso é muito importante porque uma coisa que estava ruim com a 777 administrando o futebol do Vasco, porque não tinha nenhuma estratégia em comum, né? Ali, o associativo com a 777, entendeu? Não tinha conversa. E a 777 não se dedicava a trazer o melhor pro Vasco. E isso foi que destruiu a passagem dela por aqui, né? Ficou a passagem muito ruim, uma pior SAF do Brasil, né? Minha opinião e a opinião de muitos. E hoje, com essa liminar que o associativo ganhou na justiça, o Pedrinho pôde assumir o futebol do Vasco e está colocando tudo agora em ordem. E também com a notícia de hoje que a 777 está desistindo do futebol do grupo da 777, né? Eles estão vendendo todos os grupos, todos os times que eles têm controle ou ações
Então, assim, com isso, fica bem claro que a 777 não vai mais mexer no futebol do Vasco. Eles vão vender a parte deles, os 31% que eles têm até o momento, e também, no caso, talvez já faça um acordo para quem comprar já compre também os 40% que falta, né, para ficar os 70%, né? Então, assim, vamos ver como vai ficar essa parte daqui para frente. Mas por enquanto o futebol vai ser administrado pelo o associativo com a presidência do Pedrinho. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, diga de onde vocês vieram, né, de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? E até o próximo. Valeu, fui.